E aí, beleza? Continuando o vídeo de ontem, que ficou enorme, eu arrumei a câmera, não tá mais torto. Mas aqui a gente teve então a vitória do patriarcado, já que a gente tem aqui um homem sendo campeão nacional nos Estados Unidos, campeão feminino, né? A gente teve a Lia Thomas, que é uma mulher trans, um homem, competindo nas 500 jardas livres e ganhando em primeiro lugar. Vale aqui na reportagem não fala, mas ela ficou 3 anos. Ah, fala assim. Ela ficou 3 anos na equipe masculina. É, quando você olha a foto, é claramente um homem de cabelo comprido. Você olha aqui o porte físico, é um homem, não tenho o que falar. É, quando ela estava na equipe masculina, ele é, era um dos. O ranking dele era 400 e alguma coisa. Então ele não era dos melhores. E aí passou pela suposta transição e virou campeão nacional pela equipe feminina. É, que fala, de acordo com as regras da National Collegiate Athletic Association, Associação Atlética das Faculdades Nacionais, alguma coisa assim, Associação Nacional das Faculdades, NCAA, ela está apta a competir em eventos femininos quando completou o período de 1 ano de tratamento de supressão de testosterona. O que ainda assim, um homem com 10% da sua quantidade de testosterona, depois que ele passou pela puberdade, um homem com 10% da quantidade de testosterona no corpo, ele ainda tem mais do que o dobro do que uma mulher produz naturalmente. Tá? Então, é uma coisa completamente fora do padrão feminino. Uma mulher, para ela atingir esses 10% do homem, ela precisaria estar tomando algum tipo de anabolizante que a deixaria muito superior às suas concorrentes, que é proibido. Aqui a gente tem, então, o que eu falei que é a vitória do patriarcado, porque Lia Thomas nominada para ser a mulher do ano. Olha só, um homem sendo nominado para ser a mulher do ano. Maravilha! Então a gente sabe que o patriarcado venceu quando a melhor mulher é um homem. Maravilha! Aqui eles. Aqui ó. Mês passado. Essa reportagem é de. Tem a data aqui. 18 de julho. Então faz aí 2 dias, 3 dias, mais ou menos. E aqui eles falam. é, Ela virou o foco do debate quando a Associação Mundial de Natação, a FINA, votou mês passado para restringir a participação de atletas transgêneros na elite da competição feminina. Então, pelo menos alguém tem um pouco de bom senso, né? Mas a gente ainda não teve esse problema aqui no Brasil, mas como eu sempre falo, o que acontece nos Estados Unidos eventualmente chega no Brasil. Então
se a nossa associação de natação não fizer alguma coisa logo, eventualmente a gente vai ter também homens passando por um ano de transição com 2, 3, 4 vezes mais testosterona que a mulher e ganhando competição feminina. A gente tem estudos que falam que. Estudos não, perdão. Tem artigos que falam que se o homem passar pela transição antes de da puberdade não tem problema. Então você tá querendo que uma criança antes da puberdade, a puberdade acontece aos 11 anos de idade. Você está querendo que uma criança passe pela transição de sexo. Uma criança de 11 anos de idade, menos que 11 anos de idade no caso, né? Existem casos, mas muito raros, 0,01% das pessoas que precisam tomar supressor hormonal porque estava passando pela puberdade muito cedo, né, ali entre os 6 e 8 anos de idade, começou a passar pela puberdade, aí os pais levam no médico, começa a tomar o supressor, e quando chega a época certa, né, ali entre os 11 e 12 anos de idade, para de tomar para que ela passe pela puberdade naturalmente. Eu falo ela porque é uma coisa que acontece muito mais entre as mulheres do que entre os homens. Mas a gente tem aqui também a ministra. E eu esqueço que se apertar em qualquer lugar ele sai da tela. A ministra da Saúde da administração do atual presidente americano, é uma transgênero também. Essa é uma reportagem de outubro de 19. Eles. é, Como é que se fala? Editaram. Eu tenho perdão, dois artigos na mesma época. Se você vier aqui, tá escrito primeiro transgênero 4 estrelas. É, oficial, quando eles chegam ao posto máximo, eles começam a acumular estrelas. Então, por exemplo, você chega a general, que é o posto máximo, general de 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas. Se não me engano, 5 é o máximo. Mas, enfim, aí eles estão falando aqui que ela é a primeira transgênero 4 estrelas na história do país. Eu digo que as histórias foram editadas porque na época que isso aconteceu, não era a primeira transgênero, era a primeira mulher 4 estrelas. Que a primeira mulher 4 estrelas que servia a Casa Branca. Teve uma outra mulher 4 estrelas, em 2003, se eu não me engano. Ela já se aposentou. Então eles tiveram que, por causa de todo como minha mãe fala, todo o rebuliço que causou essa história, eles tiveram que mudar a história para a primeira transexual 4 estrelas. E aí é o que eu falo. O primeiro homem, é, a primeira mulher 4 estrelas a servir a Casa Branca é um homem. Maravilha. E ela foi. Bom, aqui é de 2021 essas reportagens. Então não tem. Agora, há pouco tempo atrás, ela. Aqui, ó, ela foi. Em março, ela se tornou a primeira secretária do Departamento de Saúde e Humanismo, uma coisa assim. Se tornando o maior ranking
dos oficiais dos Estados Unidos. Mas aqui não fala, mas agora há pouco tempo, esse ano, depois da nomeação dela, obviamente, ela se tornou uma candidata a ser a mulher do ano. Então, vitória do patriarcado, né, que a mulher do ano pode ser um homem. Isso aconteceu com a Caitlyn Jenner, eu acho que é o nome, que era Bruce Jenner. É, se eu não me engano, ele era um ator no Hollywood, obviamente. Ele deletou uma pessoa e durante o julgamento, durante o período ali, ele passou pela transição. Aí ele foi solto porque a pessoa que cometeu o crime não foi a Caitlyn Jenner, foi o Bruce Jenner. Então são duas pessoas diferentes, logo eles não podiam prender a Caitlyn Jenner pelo crime. Então ela se safou de assassinato por ter trocado de sexo. E 1 ou 2 anos depois ela se transformou na mulher do ano. Aí ó, mais uma, mais um sinal, mais uma prova de que a melhor mulher é um homem. Agora eu falei do caso dela não ter sido presa. Na Califórnia eles aprovaram é, mulheres transgênero a ficar junto com mulheres cis nas prisões. E a gente sabe que acontece muito caso de uh, sexo forçado nas prisões, tanto masculino quanto feminino. Então a gente sabe que a gente teve vários casos na Califórnia de mulheres dentro do sistema prisional ficando grávidas. A gente tem até aqui, ó, a 1, 2, 3, a quarta. Essa daqui é em New Jersey, não é na Califórnia. Prisioneiro trans que engravidou 2 prisioneiras foi transferido para o sistema prisional masculino. Então, estava no sistema prisional como homem, fez a transição, paga pelos impostos das pessoas normais nos Estados Unidos, virou mulher, foi transferido para o sistema feminino, carcerário feminino, teve as relações com as mulheres, eles não falam, mas foi forçado. E agora, bom, nesse caso, em New Jersey, eles estão voltando essa pessoa pro sistema carcerário masculino para evitar que continue acontecendo. E que é uma maravilha esse site, se eu apertar em qualquer lugar eles saem da página. E aqui a gente tem uma coisa que eu falei no outro vídeo, que é a frase do Bill Maher. Se esse pico em crianças trans é natural, por que que isso é uma coisa regional? Aqui a gente tem o gráfico que mostra a geração silenciosa, que é de 1940, era 0,8%, Baby Boomer 2,6%, geração X 4,2%, Millennials 10%, geração Z 20%, geração Alpha 41%, e a estimativa é que 100% das pessoas nascidas em 2050 vão fazer parte do LGBTQ2IA mais dividido. Aqui tem o que ele falou, nunca se esqueça, crianças são impressionadas e muito, muito estúpidas. Se você é uma criança assistindo esse vídeo, você é muito estúpido porque você não devia estar aqui.
E é isso mesmo, se a criança vê um adulto fazendo alguma coisa, ela vai querer fazer. E quando chega na fase adolescente, se ela vê, putz, meus pais não querem que eu faça aquilo, eu vou fazer. Porque criança é facilmente impressionável e são extremamente estúpidas. E na adolescência eles são extremamente. Eles deixam de ser estúpidos, eles começam a ser opositores aos que os pais querem. Então, se o pai quer A, o adolescente vai querer fazer B. Só porque vai ser contra o que os pais. Novidade, seus pais já foram adolescentes, eles já passaram por essa fase, eles sabem como vocês são. É, eu tinha muito colega que brigava com os pais falavam, eu já fui adolescente, eu sei como está passando. E meus amigos falavam, não, você não sabe. Meus amigos eram retardados. Como eu era retardado, porque eu já devia ter falado isso. Provavelmente falei isso com meus pais. Mas enfim, aqui a frase que gerou é, o maior. É, frase que gerou maior repercussão, né? Se esse pico de crianças trans é completamente biológico, porque ele é regional. Ou o raio está escondendo eles, ou a Califórnia está criando. É o que eu trouxe ontem do caso da quando você introduz uma lésbica no grupo, o resto do grupo vira lésbica ou bissexual em questão de 1 a 2 anos. Então é questão de o estar sendo criado, digamos assim, né? Quando você facilita, você acaba. Eu concordo que o que você faz entre 4 paredes é problema seu, não é problema do resto do mundo. Então, se uma pessoa quer se relacionar com outra pessoa do mesmo sexo entre 4 paredes, vai filhão, filhona, tanto faz. A mesma coisa no casal hétero. Se eles. Se um cara quer se relacionar com uma mulher bonita, feia, magra, gorda, independente do que seja, entre 4 paredes, vai. Mas não faça isso na cara de uma criança. Eu ia trazer a foto do vídeo de um senhor, já é um senhor, já cabelo branco, né? Obeso, que ele tava rebolando e dançando seminu, ele tava de tanga, na frente de crianças e o público filmando, incentivando e aplaudindo. E isso é muito bom, uma criança vendo um senhor de idade fazendo aquilo. Então, quando as pessoas falam, as crianças não estão vendo isso, sim, crianças estão vendo isso. Tanto que a Disney tem shows sobre isso. Tanto que a. Qual é o nome? Uma das diretoras da Disney falou que eles pretendem até 2024 ter 50% dos personagens sendo LGBT. Então eles querem sim empurrar isso com toda a força possível para cima das crianças. Aqui tem tudo. Aqui tem o que foi falado pelo Bill Maher no seu show. Mas. Eu não vou ler tudo, era só mais por causa do que ele foi falado, do que ele falou ali no início. Mas é isso aí, cara. A gente vê que. Eu vou fazer outro vídeo sobre isso daqui que tá aqui no canto. O secretário de Energia nos Estados Unidos falou que quanto mais doloroso for o aumento do preço da gasolina, melhor. Então eu vou fazer um vídeo sobre isso daqui também. Mas voltando aí, a gente sabe então que o melhor homem, perdão, a melhor mulher é um homem. Pelo menos em questão de esportes.
Você, não é justo um homem competindo com uma mulher. Mas se o homem for competir com o homem, ele já perdeu aquela vantagem dele, porque ele não tem mais 100% da sua testosterona, ele só tem 50%, 20%, então ele não pode continuar competindo com homens. Ok, porque eles falam que Lia Thomas perdeu 10%, né? A gente tem aqui o tempo, o seu tempo foi de 4 minutos 33 segundos e 24 milésimos. Se eu não me engano, ficou quase 9 segundos acima da marca de a antiga marca. Mas a marca de segunda colocada, no caso, né? Esse aqui é os títulos antigos, né? Então ela bateu recordes. E quando ela estava competindo no masculino, o tempo era seria de 3 minutos e 50 segundos. Então aí eles estão querendo falar que por ter passado pela transição, Lia Thomas deixou de ser tão rápido, ficou mais devagar. Ok, mas ela continua sendo mais rápido que qualquer outra mulher no circuito. Então você não quer competir com homens porque você perdeu ali o seu tempo, o seu melhor tempo. Não é justo com as outras mulheres. A Ana Paula Henkel, antiga jogadora de vôlei, ela fala muito sobre isso. Eu acho que se eu abrir uma aba aqui na outra tela não vai ter problema. Aí eu trago pra cá. Aqui. Ana Paula Henkel, antes era Connelly, ela se casou. É mais conhecida como Ana Paula, é uma comentarista política e jogadora de vôlei brasileira, nas quadras atuava como atacante. Seu maior feito foi a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 96, em Atlanta. Vou abrir aqui o Wikipedia dela. Wikipedia, tanto faz. Atlanta, 96, bronze. Campeã mundial. Campeonato mundial, né? Ficou com prata em 94, Copa do Mundo, prata em 95, Grand Prix tem 3 ouros, 94, 96, 98 e uma prata em 95. Isso são campeonatos mundiais. Provavelmente ela ganhou muitas medalhas durante nacionais, né? Ela atuou na seleção, então, aí 10 anos. E ela é uma das principais vozes contra pessoas trans no esporte feminino. É uma das principais vozes aqui no Brasil. Né? Mas é isso. Eu vou falar de novo, pra ficar gravado na cabeça, que a melhor mulher é um homem. Beleza? Se vocês não querem continuar competindo num esporte masculino, não vão pro esporte feminino. A gente tem aí que a equipe de futebol brasileira, feminina, tem a Marta, que é top de linha, perdeu pro sub-12 ou sub-14 do Grêmio por 6-0, 4-0, alguma coisa assim. Acho que era sub-12 por 4-0. Na Austrália, o time nacional feminino perdeu para sub-16. Nos Estados Unidos, que o time nacional dos Estados Unidos feminino é pentacampeã mundial, alguma coisa assim, eles são o top atualmente. Perdeu, eles tiveram acho que 3 ou 4 jogos
com equipe sub-14, sub-16 e perderam todos os jogos. E na Austrália foi 6-0, nos Estados Unidos chegou a perder de até 7-0. Isso é pré-adolescente ganhando de equipe profissional. Então não tem como falar que mulher e homem é igual. Se você colocar a equipe feminina para jogar contra a equipe masculina, você vai ter os homens parando no meio do caminho para não aumentar a humilhação. Meio que nem foi a Alemanha e o Brasil, na Copa do Mundo aqui do Brasil. A Alemanha parou no 7, podia ter continuado. Dói, né? Mas é tipo isso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.